é para o bem de vocês, né, para a gente disponibilizar depois todo esse conteúdo de esportes de oposição que a gente vem ministrar toda terça-feira aqui para todos vocês da FEPS. Vamos lá. Bom, gente, espero que todos estejam bem aí, cuidando da sua saúde física, da sua saúde mental. Nosso componente curricular de lutas, hoje ele aborda uma temática da sua origem, da sua história, da evolução e do desenvolvimento das artes marciais na sociedade. Gostaria de ressaltar que a nossa abordagem, além de filosófica, ela vai ser pautada aí na compreensão dos benefícios que a educação física pode proporcionar, por meio, no caso específico, das artes marciais, principalmente para a formação do caráter. Exemplos das artes marciais que vão desenvolver disciplina, respeito em diversos segmentos aí da nossa sociedade. Tá bom? Muito bem. Eu vou, nesse momento, compartilhar uma tela aí com vocês e eu queria que vocês ficassem bem atentos. Depois eu vou disponibilizar todo esse conteúdo aí para vocês, tá bom? Pelos slides disponíveis que eu vou oferecer para todos aí. Só um pouquinho. Muito bem. Aí, habilitar. Um minutinho. Muito bem. Bom, então, todo mundo consegue visualizar bem aí o slide? Sim? Agora sim. Beleza. Obrigado, Júnior. Vamos lá. Então, para a gente dar uma introdução, essa aqui, na verdade, é a minha formação, não interessa agora, vocês já me conhecem bem, mas depois, se alguém tiver alguma curiosidade, vai estar nos slides aí, para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho. Muito bem. Nós sabemos que o corpo, ele é toda uma estrutura, ele desenvolve-se de várias maneiras. E as artes marciais são modalidades de luta que têm várias especificidades e demonstra cada vez mais algumas habilidades físicas e valências e a expressão corporal que é desenvolvida. O bom lutador, o bom praticante de artes marciais, ele tem um condicionamento não somente corporal, onde ele vai receber elementos de flexibilidade, força, resistência aeróbia, anaeróbia, velocidade, agilidade, mobilidade, coordenação motora, mas também da seu controle mental, né? A arte marcial trabalha muito com a psicomotricidade, o corpo e mente, o equilíbrio emocional, né? De estar de repente no desafio ou resolver alguma situação do seu cotidiano com controle, com equilíbrio, né? Que hoje as artes marciais elas não têm o intuito exato da defesa pessoal, né? Essa época já passou devido à covardia que a gente tem hoje em dia, principalmente com a marginalidade que está muito bem armada, né? É muito complicado você ter uma habilidade tamanha de desarmar alguém, né, com uma arma de fogo, até uma arma branca mesmo, e não se lesionar, né? Mais vale a sua vida ou da pessoa que está contigo do que você tentar dar uma de valente nesse momento, né? Então, as artes marciais hoje não têm essa finalidade específica. Já teve, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Mas hoje a gente trabalha as artes marciais para oferecer para o nosso educando a formação corporal, claro, mas a formação do caráter, disciplina, respeito, valores humanos e também ativar e estimular o desenvolvimento cognitivo, já que as artes marciais desenvolvem demais a velocidade de reação, né? a, o desenvolvimento do neurônio motor, e isso vai facilitar pensamento lógico-matemático e outras ações cerebrais com acúmulo de sinapses que podem ser criadas por intermédio dessa atividade. A gente sabe que o corpo ele demonstra, né? O corpo fala. Existe até um livro que eu indico para vocês, o corpo fala.
E nas lutas a gente aprende a condicionar o corpo para não sentir dor ou para não demonstrar cansaço, né? Um lutador que demonstra cansaço em algum momento do combate, ele está perdido, né? Ele vai realmente facilitar o processo do outro oponente. Lembrando, gente, que as lutas, a gente não luta contra, né? Ninguém luta contra ninguém. A gente luta com o adversário, né? Com o oponente. Tanto que no início da luta a gente tem, né? Uma saudação, uma referência, um cumprimento. No final também, né? Há um respeito mútuo entre os competidores, entre os oponentes. E isso é muito importante a gente levar na vida, né? Aprender a ganhar, aprender a perder, mas saber respeitar o seu adversário, o seu oponente. Perfeito? Muito bem. Vocês podem e devem intervir a hora que vocês quiserem. Detesto aulas que a gente, né, não consegue ver ninguém, só estou vendo o Adilson e fotinhos de alguns. Né? Sei que alguns não têm dificuldade de abrir a câmera, talvez até pela sua intimidade, através também da internet, para não ter uma complicação aí no sinal. Mas sempre que vocês puderem, podem e devem intervir aí para a gente poder ter um debate mais salutar aí. Muitos de vocês têm experiências e é muito importante para a nossa aula trazer isso à tona, tá bom? Muito bem. A definição de artes marciais, no que diz respeito à palavra, artes vem do latim, que é arte mesmo, né? Técnica, e o termo marciais se origina do deus grego Mars, né? Marte, que era o deus da guerra romana. Essa coisa de Marte, né? O meu nome vem de Marte, né? Márcio. É um guerreiro de Marte, né? Talvez por isso até que eu me dou tão bem com as lutas aí, gosto demais dessa prática. Mas é essa situação, a arte marcial, ela tem que ter a finalidade da eficiência de movimentos de luta, né? Não adianta, a arte marcial por si, ela tem que ter essa característica de eficiência, tá certo? Por quê? Porque ela nasce há muito tempo atrás, né? A gente tem relatos que na pré-história o homem já utilizava alguma ferramenta de arte marcial para tentar buscar o seu alimento, né? Lutava contra algum animal feroz, então usava algum golpe, ou usava um implemento. O primeiro implemento de luta que surgiu era o tacape, né? Eu vou dar um exemplo um pouco antigo aqui, mas os pais de vocês devem conhecer quem era o Capitão Caverna e o seu filho Caverninha. Então, o Capitão Caverna ele usava um tacape, depois se vocês puderem pesquisar no Google. Até eu vou pesquisar, vou ver se eu compartilho uma foto no grupo, que agora eu estou morrendo de vergonha. Como eu estou ficando velho, como eu estou virando o tiozinho da Suquita. É terrível, os cabelos brancos estão aí e os exemplos estão todos antigos. Eu preciso me reciclar em exemplos. Mas o Capitão Caverna tem o tacape, e inclusive eles utilizavam até com as esposas, né? Puxavam pelo cabelo a mulher naquela ocasião. Tem gente que ainda faz isso, pelo amor de Deus. E eles utilizavam a primeira situação de golpe. Mas a gente vai ver uma coisa mais formatada mesmo na civilização egípcia, né? Os faraós tinham muitas riquezas, eles tinham seus escravos, que na época era o povo hebreu. E esse povo hebreu, em algum momento, ele decidiu se rebelar e acabou acontecendo deles se desenvolverem aí como é que eu posso falar? Contra a oposição, né? Então eles perceberam que quando eles deferiam algum golpe no nosso no guardas egípcios, com a mão aberta, eles tinham uma situação. Quando eles concentravam os dedos e fechavam a mão, era outra pegada, concentrava a força, a potência, né? Existia um braço de potência maior, né? Uma alavanca interpotente, que a gente chama, e vocês vão estudar isso no quarto ano. Então, foi as primeiras formas primitivas do boxe. Em alguns momentos, eles também tinham que se agarrar, né, para poder dominar o guarda ou tentar fugir do guarda. E aí começam as primeiras técnicas de wrestling, né, que são as lutas de domínio. Logo após
a civilização egípcia, a gente vale relembrar da civilização grega, que tinha uma filosofia mais de cultivar o belo, a beleza, né? E insere a luta como uma parte desportiva. Dentro dos Jogos Olímpicos, eles introduzem o pancration, que era uma mistura aí de movimentos de boxe, de wrestling, mas principalmente desenvolvendo movimentos sem oponente, como se fosse um sombreado, um individual, um kata, né, do karatê, porque eles não queriam definir golpes assim severos contra o oponente, já que eles, né, cultuavam a beleza do corpo e outras temáticas naquela época. Quando a luta ela começa em algumas civilizações do Oriente a aparecer, elas aparecem formatadas com links de religião, com a concentração que é a religião. Né? Quando a gente reza, quando a gente ora, independente da religião que cada um acredita, a gente desenvolve uma determinada concentração. Né? E aí essa concentração que a gente tem, ela é importante porque a gente respira, né? Dá qualidade para a sua respiração e as suas ações a partir daí ficam mais fortalecidas. Então a gente consegue equilibrar, né, todo esse poderio que o corpo bem estruturado pode ter através da concentração. Aí entra a meditação da luta, né? Muitos lutadores utilizam a meditação, né? Principalmente as artes marciais asiáticas. Então, vale a pena a gente destacar o monge budista Bodhidharma, que ele chega, né, ao templo Shaolin e começa a ensinar o budismo e meditação aos monges e, inclusive, ele prepara os monges, se houver alguma invasão no templo budista, os monges estão preparados para se proteger como uma defesa pessoal. É o que acaba acontecendo no karatê, com o karatê Kenpo, com o próprio karatê em si. O karatê Kenpo é já mais voltado para os samurais. O karatê em si, ele surge na ilha de Okinawa com camponeses se defendendo como podiam, com algumas armas, ou com a mão e o pé como arma, né? E na China a gente destaca o Xuanfan, que descende que é o antecessor do Kung Fu, que são movimentos baseados aí nos comportamentos dos animais. A gente tem vários estilos do Kung Fu com animais, né? E tem essa tendência. Na Coreia, a gente já valoriza o aparecimento do Taekwondo, principalmente porque os guardas reais eles eram munidos de implementos de arma, então estavam com as mãos ocupadas, então começavam a usar as pernas, né, mais pernadas para proteger determinados reinos, que lá tinham três, né? E no Japão a gente pode destacar também o aparecimento do jiu-jitsu tradicional, original, que era fatal, eram movimentos realmente para acabar com o oponente, né? Finalizar realmente. E do jiu-jitsu descende o judô. O judô foi criado por Jigoro Kano e ele, na verdade, ele acabou elitizando um pouco o judô para que o judô fosse, né, se desenvolver de uma maneira mais educativa, porque olha que curioso, o Jigoro Kano era professor de educação física no Japão. Ele foi praticante do jiu-jitsu e ele modelou o judô. Tanto que o judô foi uma das primeiras artes marciais a serem incluídas nos Jogos Olímpicos. Na nossa região, no nosso continente, a gente destaca o aparecimento da capoeira, né, mais ou menos em 1600, quando os negros aqui escravizados pela colônia portuguesa começaram a se rebelar e fugir das fazendas de cana-de-açúcar, deixando seus feitores apavorados. Esses feitores dão a carta de alforria para alguns negros servirem como capitães do mato, ou até mesmo outros feitores viram capitães do mato. Esses capitães do mato vão para a mata tentar capturar esses negros, que tentavam criar os quilombos, comunidades que tinham por finalidade a igualdade e a liberdade. E esses negros se escondem numa mata, uma mata bem rasteira. No Brasil, todos os termos eram utilizados, a língua tupi-guarani. Então, essa mata se chamava Caá. Tudo que era mato
era a palavra Kaá. E como era rasteira, a palavra rasteira em Tupi-Guarani é poerá. Então, capoeirá era a mata rasteira, onde os negros preparavam uma emboscada. Assim que o capitão do mato adentrava, eles deferiam golpes como cabeçada, coice, rapa, algum salto, alguma esquiva, e fugiam para a direção dos quilombos. Os capitães do mato voltavam para a fazenda e diziam: era muito difícil pegar os negros da capoeira. Então, daí o surgimento dessa primeira arte marcial brasileira, né? A gente tem também uma arte marcial indígena e o jiu-jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu também é uma outra arte marcial brasileira. A gente vai ver ao longo do semestre, principalmente essas três artes marciais para valorizar ainda mais o nosso país. No Ocidente, a gente valoriza o aparecimento das artes marciais, principalmente aí em questão de Hollywood. Muita filmografia tiveram a participação de mestres de artes marciais para filmes de ação. Então, entre eles, a gente destaca o Bruce Lee, que vocês viram aqui logo no começo. Aqui, ó, que maravilha. Para mim, o maior mestre das artes marciais. Se vocês puderem pesquisar um pouquinho sobre Bruce Lee, vocês, além dos filmes que ele mesmo produzia, ele mesmo organizava as sequências, ele não tinha dublê, ele também treinava muitos caras até famosos, entre eles o Chuck Norris, e ele tem muita filosofia. Ele criou o Jet Kune Do, que descende também do Kung Fu. Então, vale a pena conhecer um pouco da história do Bruce Lee. E aí, através do Bruce Lee, outros, como eu falei, o Chuck Norris, mais para frente vem aí o Jean-Claude Van Damme e Jet Li, Jack Chan um pouco antes. Hoje a gente tem também do Muay Thai o Tony Jaa, né? Muitos ex-atletas do UFC já estão fazendo filmes. E aí, nesse período, principalmente da década de 90, a família Gracie, bem estruturada com a organização do Brazilian Jiu-Jitsu, eles começam a organizar o Vale Tudo, na década de 90, que na época valia tudo mesmo, não tinha regras, qualquer pesagem poderia lutar com qualquer outro de um peso inferior ou maior, e era nocaute ou desistência. Então, era realmente feio o que acontecia, era demais, mas nas 4 primeiras edições, a família Gracie conseguiu. Na verdade, no slide está escrito Hélio Gracie, mas Hélio Gracie foi o pai deles, né, que criou. Quem lutou mesmo foi o Royce Gracie. O Royce Gracie, ele, depois eu vou corrigir aqui, ele foi para 4 finais, e as finais eram tudo no mesmo dia. Era uma eliminatória, se tinha 3 lutas direto. Então era quartas de final, semifinal e já ia para a final. Tudo no mesmo dia. Imagina o cansaço, né? A potência anaeróbia, aeróbia, era demais. E somente no terceiro que ele não foi para a final, porque ele tinha se classificado, mas ele se machucou. Mas de 4 ele ganhou 3. Vale a pena ver. Depois eu vou compartilhar com vocês esse link. Muito bem. Com essa apresentação aí, a gente deixa eu só interromper esse compartilhamento para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Muito bem. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Só um minuto. Beleza. Ok, estamos de volta aqui certinho. Espera só um pouquinho. Não estou conseguindo entrar. Yasmin. Se alguém puder pedir, falar para ela tentar novamente, talvez como a gente estava com compartilhamento de tela, pede para ela tentar entrar novamente, por favor. Obrigado. A Dilson já está aí se mexendo. Obrigado, parceiro. Bom, então essa evolução das artes marciais, pegou o celular, ela veio gradativa, né? E vocês vão percebendo que todas as artes marciais elas vão sendo criadas com algum objetivo, com alguma finalidade, né, desse povo
específico de cada região. Então, é um barato que a gente percebe que cada arte marcial tem essa característica, né, de melhorar a qualidade de vida ou de se libertar, né, dessa forma que a gente consegue desenvolver esse equilíbrio, né, de luta, arte marcial, sempre com uma finalidade. Muito bem. Com a chegada no Ocidente, né, se propagaram muitas academias, né? Então, a filmografia ajudou muito. Destaco aí o Karate Kid, né? Depois, hoje a gente tem aí, até pela Netflix, a continuação, muito legal. Tá como Cobra Kai na Netflix, vai começar agora, muito legal, vale a pena também ver essa questão da filosofia das artes marciais. Então, são algumas sugestões aí para a gente poder entender. Muito bom, gente. Com isso tudo, a gente também percebe que dependendo do sensei, dependendo do mestre, você pode ter benefícios ou malefícios. No Karate Kid a gente percebe no filme o sensei bonzinho e o sensei malvado, né? Aí a cada um expressa a sua filosofia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, aonde proferir qualquer tipo de fundamento e como estruturar essa arte marcial. Eu falo isso porque há uma década atrás, né, eu venho respondendo para algumas coordenadoras pedagógicas. Você sabe que o nosso projeto ele atua em bastante escolas, então eu tenho muita amizade com as coordenadoras. E aí elas me pediram algumas opiniões, porque vem acontecendo um fenômeno ao longo do tempo de algumas crianças, alguns jovens, coisas de moleque, é uma coisa até um pouco natural, brigar na escola. Briga é uma coisa natural, acontece faz tempo, mas na briga a utilização de golpes de artes marciais. Às vezes nem briga, era brincadeira, um brinca com o outro de fazer lutinha, ou de guindar, ou de fazer um mata-leão, uma gravata, para ver quanto tempo o cara aguenta. E, infelizmente, inclusive em Santos, a gente teve um episódio ali na praia do Gonzaga, na Praça das Bandeiras, que um jovem, ele desfaleceu, né? Ele ficou grogue, ele teve um desmaio, e quando ele voltou, voltou com sequelas. Sequelas de coordenação motora dinâmica. Porque um coleguinha foi brincar, e aí ele não bateu, e acabou apagando mesmo, e voltou com sequelas. Isso aconteceu também em várias localidades do Brasil, principalmente no auge do UFC, quando o UFC era aquela novidade e a molecada começou a adquirir esses hábitos de querer brincar dessa forma. E aí, né, eu tive uma medida, tomei uma medida, mas eu queria, antes de responder para vocês qual foi as medidas que a gente tomou, como é que a gente colaborou, eu queria passar a problemática para vocês, porque eu admiro tanto cada um de vocês, né? A gente tem um carinho enorme aí, já nos conhecemos há um ano, e eu sei que cada um aí tem uma grande formação de caráter, de berço, experiência no esporte, já estão se tornando professores, assim eu já os considero, para a gente poder ter um respeito linear. Eu queria saber se, e vocês? E se fosse com vocês? E se vocês fossem professores em educação física escolar e na escola de vocês começasse a acontecer essa problemática? Ora na aula de vocês, ora no recreio, ora na entrada, ora na saída. Eu ia dar até um exemplo antigo, na hora do hino. Escola não tem mais hino, né? Era na minha época. A velhice está demais aqui. O exemplo está teve. Mas tinha o hino toda quarta-feira, toda segunda tinha hino na escola, né? E aí o pessoal tirava uma onda, brincava, tal. Mas no momento que eles estão fora de sala de aula, né? E acontece até em sala de aula, né? Infelizmente está acontecendo coisas terríveis em sala de aula, inclusive com falta de respeito de professor, professor sendo achincalhado, sofrendo bullying, violentado até, né? Então, eu queria saber de vocês, qual é o papel do profissional de educação física em problemas nesse campo? Como que vocês reagiriam? Quais seriam as estratégias que vocês iam criar
para melhorar esse desenvolvimento, para solucionar essa problemática. Eu queria ouvir a opinião de vocês, sem medo de ser feliz. E aos poucos eu vou dando umas cutucadas para a gente poder ter um debate aí bem saudável, tá bom? Vamos lá, acho que o Júnior já está soltando o áudio. Vai lá, Juninho. Eu acho que eu faria algumas atividades nas aulas de companheirismo, né? E também de respeito ao próximo, né? Algumas atividades com lutas ou outros tipos de brincadeiras. Entendi. Muito bom. Quem mais quer colocar? Além do Júnior, que fez bons exemplos. Quem mais gostaria de Algum solucionar? jogo com estabelecimento de metas, né, para poder ter um controle melhor da situação. Aí você teria uma reunião, né, com a coordenadora pedagógica, com a diretora, ou até com os inspetores que devem ter visualizado o que aconteceu. E aí, mas beleza. Aí, depois dessa reunião, qual seria a sua estratégia, Dilson? Como profissional de educação física, como responsável por esportes na escola, por ser um exemplo corporal da escola, o que você faria? O que você acha que deveria ser feito? Então, como foi? Propor jogos que tenham como regra, como filosofia, para poder ter já uma noção de responsabilidade, né, de respeito ao próximo, enfim. Importante que o Adilson colocou, a palavra responsabilidade. O praticante de artes marciais, ele tem uma arma no próprio corpo. Ele tem que ter essa noção. Inclusive está em artigo aí, né, do Código Penal. Então a gente tem que ter realmente essa estrutura. Mas eu gostaria que vocês falassem mais. Será que a própria empresa, UFC, tem um pouco de culpa no cartório? Será que os pais responsáveis também têm um pouquinho de culpa ou não? Queria aumentar esse debate. Vamos lá. Um de cada vez, que eu não estou ouvindo nada. Muita falação, um de cada vez. Pô. Vamos, gente. A maioria deve estar dormindo, ou vendo a novela das 7, Talvez alguma o coisa jeito, o assim. jeito que é divulgado, né, o esporte, pode ser divulgado de uma forma errada, ou não sei se é o termo Legal, certo, mas legal, Adilson. De repente poderia ser mostrado mais a essência. Eu não sou contra o UFC. Pelo contrário, eu gosto muito de assistir. Acho uma batalha, né? A pessoa chegar naquele nível de intensidade de golpes, de qualidade física, né? Que as pessoas ganham muitas habilidades físicas. Mas eu vejo que é um grande circo, né? Que se organiza, é um grande entretenimento mesmo, e um pouco se perde a essência das artes marciais. E se mistura tantas lutas, né? Se perde um pouquinho essa filosofia, né? Do respeito, da própria preocupação com o próximo, né? Todo segmento. Eu vejo principalmente a questão da campanha mais solidária. Eu sei que alguns têm feito isso, mas deveria ser mais propagado e mais difundido. Cada atleta realmente com um projeto social, cada atleta servindo de exemplo em algum momento para crianças, jovens, né, em estado de vulnerabilidade social. Eu acho que deveria ter mais fomentação disso, né? Mais difusão dessas coisas, e que realmente a luta não deve ser feita por aí, né? Houve a época dos pit boys, né? Que o pessoal ia para as baladas para arrumar briga, né? Provocavam as brigas e aí finalizavam com elementos de jiu-jitsu. E aí isso também estava se propagando para a escola, né? Molecada que estava querendo utilizar. Mas eu gostaria, de repente, alguma menina se pronunciasse, a gente tem as meninas aí, outros colegas, que mais estratégias a gente poderia colocar aí na escola? Tipo assim, então, acho que colocar, tipo, introduzir algum profissional, vamos supor, eu sou de educação física, mas você é especialista na luta. Acrescentar algum professor na minha aula, ou colocar alguma luta fora do currículo normal da escola para os alunos fazerem, algo do tipo, assim. Legal. É muito importante ter uma parceria nesse momento,
de um profissional de artes marciais que, de repente, também tem a formação acadêmica para poder discorrer do tema com propriedade e respeitando cada faixa etária de uma melhor maneira possível. É Sim. importante que a gente tenha, gente, no nosso conteúdo programático de educação física escolar, além das modalidades coletivas, que o handebol, o basquete, o voleibol, o futebol, que são maravilhosos, muitas pessoas podem praticar ao mesmo tempo, com apenas uma bola, a gente tem outros elementos, né? A gente sabe que o atletismo é a base de muitas modalidades, a ginástica artística ajuda muitas habilidades físicas e as lutas também. As lutas, elas cabem em qualquer espaço físico, você pode formar em duplas, você pode dar aulas individuais, né, todo mundo espalhado na quadra, pode dar alguns elementos que vão, inclusive, ajudar as outras modalidades. Vão dar elementos de coordenação motora dinâmica, vão dar elementos de noção espaço-temporal, que às vezes cada esporte precisa, né, dessa organização aí de mobilidade. Então, a gente pode inserir, e deve, porque desde os parâmetros curriculares nacionais, da BNCC, né, a gente tem lutas dentro do ensino fundamental. Então, é importante que a gente conheça. E ao longo desse semestre, a gente vai ter muitos educativos, muitas possibilidades para vocês ainda conhecerem ainda mais esses elementos. Quem mais quer dar a sua opinião? Queria ouvir a opinião de mais gente aí, ó. Cadê a galera aí? Ana Isabel, o André, o Eric, o Giovanni, Alex, nosso presidente, Natália. Que mais de sugestões a gente poderia ter aí envolvendo essas crianças? Como é que seria a sua postura presenciando um momento desse? A gente tem que estar preparado, né? Aqui na faculdade é o momento de errar, mas no ambiente escolar, no profissional, né? Aguinaldo aí, quem mais? Guilherme. Vamos lá, gente. Mais participação. Ô, Marcelo, Fala aí, querido. Acho que o ideal seria, talvez eu trabalhasse mais com esportes coletivos, a fim de aprimorar mesmo um conhecimento entre a sala, entre os alunos, fazendo eles trabalharem juntos, diminuindo conflitos, buscando, às vezes, não uma competição alta, para não acabar até piorando alguns casos, né? E também entrar direto em alguns casos, por exemplo, de saber que determinados alunos não estão tendo uma conduta um com o outro, fazer eles trabalharem junto, né? Forçar esse trabalho conjunto dos dois, tentando mudar um pouquinho o panorama do que vem acontecendo. Jogos cooperativos, né? É legal, o Alex. Acho que envolver uns jogos cooperativos, né? Eles compreenderem esse momento é fundamental. Mas, assim, eu digo que o importante é não a gente, por exemplo, desmistificar que luta seria só violência. Eles estariam demonstrando a agressividade e a luta, a arte marcial, ela é totalmente contrária com isso. Você vai conhecer cada filosofia, você vai perceber que quem luta não briga, né? Quem pratica artes marciais não briga. E aí, de repente, a gente mostrando realmente fundamentos que vão facilitar esse convívio e não essa agressividade é o melhor, é o mais apropriado. Mas concordo plenamente com você de dar esse tempo, essa aproximação coletiva que dá para ser feito. Eu acho que eles precisam de informações, porque vai saber como é que chega essa informação para eles. A gente, por exemplo, pode questionar o papel dos pais em relação a não acompanhar o filho, né? Porque muitas vezes essas lutas passam em diversos horários de madrugada, na TV aberta, mas na TV fechada passa em qualquer horário. Na internet é um clique e esse jovem, essa criança tem acesso a qualquer tipo de informação. Então o pai realmente ele tem que acompanhar, ele tem que estar junto e por que não até praticar algo, né? Hoje tem umas turmas no nosso projeto de pais e filhos que é muito legal e está dando um resultado bacana, né? O pai trabalha demais e aí pelo menos aqueles 50 minutinhos por semana ele está lá com o filho praticando uma atividade. E quando é uma arte marcial dá até para trabalhar junto, né? Se fosse uma modalidade coletiva já dificultaria um pouco, até por causa da força, da velocidade e tudo mais. Muito bem, mais alguém quer se colocar? As meninas aí não deram o seu ar da graça, não nos deram essa honra aí de participar, a Ana, a Luísa.
Professor, realmente no momento eu não estou conseguindo pensar em nada diferente do que já foi falado, por isso que eu não falei nada ainda. Tá bom, Ana. Obrigado aí pela sua participação e pela sua sinceridade. Muito bem, gente. Bom, queria colocar agora para vocês, né, a questão do nosso trabalho que a gente já vai fazer de atividade 1. E assim que eu colocar o trabalho aqui, a gente vai tirar as dúvidas e aí na sequência eu faço as considerações finais para a gente poder fechar hoje aí o nosso trabalho. Muito bem. Nós vamos aqui, depois eu preciso saber mais ou menos quantas pessoas a gente tem na turma para a gente poder dividir. Na verdade, eu gostaria de ter que esse trabalho fosse feito em dupla, tá? Se possível, em dupla, porque assim facilitaria vocês a fazerem, a atribuir as tarefas. É uma coisa bem simples, é um trabalho bem simples. Vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho, peraí. Espera só um pouquinho. A gente vai selecionar algumas artes marciais e por dupla a gente vai dividir aí de ex-alunos da FEFES, pessoas que se formaram na FEFES e tiveram sucesso com as lutas. Então a gente vai mostrar da seguinte maneira. Deixa eu ver, já tá aparecendo aqui. Deixa eu ver. Vocês já estão visualizando? Sim. Sim, né? Mas tem que abrir ela toda. Quer que eu abra ela para ficar melhor? Isso, colocar como slide. Só um minutinho. Só um minutinho. Pronto. Bom, então tá aí. Tá alerta de segurança para mim. Agora foi. Agora foi. Agora, eu penso que dá 2 semanas, em 3 semanas, na verdade, precisa apresentarem, né? Daqui 3 terças-feiras, a gente vai selecionar uma modalidade de luta em um sensei ou mestre, e aí vamos fazer uma entrevista pelo WhatsApp, mesmo, pelo telefone, e contendo informações relevantes da trajetória. Tem algumas pessoas aí formadas, um outro acho que não vai ser da FEFES, mas teve envolvimento com a FEFES, por exemplo. O Elcio Figueiredo, eu não sei se ele se formou na FEFES, acho que ele veio do Rio de Janeiro, mas ele fez pós-graduação na FEFES, tá? Em treinamento desportivo. E ele é o responsável pelo Integração Jiu-Jitsu, que é famoso no mundo inteiro. Da onde o Cavaca começou, que é campeão mundial. Fábio Goulart, campeão pan-americano taekwondo, hoje inclusive faz filmes no cinema brasileiro. No karatê, o Paulo Bartolo, foi técnico da seleção brasileira, hoje é técnico da seleção paulista, autor de diversos livros. Fábio Parada, na capoeira, é o meu mestre, foi o precursor da capoeira na universidade, um dos primeiros capoeiristas aqui de Santos a ir para o exterior. Também é pós-graduado, formado pela FEFES e pós-graduado pela FEFES. Marcelo Figueiredo, que é do Judô Unimes, que também foi professor na FEFES, assim como Parada, e se pós-graduou também. O Rodrigo Serrão, que acho que terminou a licenciatura, mas não conseguiu terminar o bacharelado, mas é do kickboxing. E o Paulo Henrique Jesus, que é da esgrima. Eu selecionei 7, que eu imaginei mais ou menos na nossa turma de 14 a 20. Não sei se eu estou correto. Seria mais ou menos isso, não? Sim. Mais ou menos Então, isso. mais ou menos isso. Então, vai ser o seguinte: dupla ou trio, né? Dupla ou trio, e vocês vão fazer a entrevista. Não esqueçam, por favor, de valorizar principalmente a relação deles com a educação física. Por quê? Porque acontece muito com a galera das artes marciais que eles acham que, às vezes, só basta o conhecimento do saber
popular da luta. E a gente sabe que não, que a educação física contribui demais, né? Para respeitar a faixa etária, trabalhar cada tipo de valência física, a intensidade, a carga, né? Tudo isso, a metodologia, a psicologia do esporte, né? Tudo isso a gente tem numa grade que vai melhorar ainda mais o processo de ensino-aprendizagem que esse mestre, esse sensei vai transmitir para os seus alunos ou discípulos. Então, eu já compartilhei, inclusive, lá no nosso grupo, tá? Atividade 1, e vocês vão fazer essa gentileza aí de se organizar pelo grupo de vocês, duplo ou trio. Só preciso depois de uma listagem quem ficou com qual modalidade. No grupo também do WhatsApp, eu vou disponibilizar o contato telefônico desses mestres, desses senseis, para vocês entrarem em contato, tá bom? Então, vocês depois vão organizar uma apresentação de PowerPoint, né, com uma capa, né, qual é a arte marcial, uma foto, e aí contando um pouquinho dessa arte marcial, com os fundamentos, um pouquinho da origem, e aí já cai para a história desse mestre, desse sensei, relação dele com a FEFES, ou também com a educação física, um pouquinho dessa carreira dele, dos benefícios que essa arte marcial ou esse professor gerou para alguma comunidade, seu trabalho, onde ele atua. Então, acho que vai ser bem bacana. Vocês vão fazer essa apresentação por PowerPoint e provavelmente, como eu falei, no dia 1º de setembro, a gente delimita aí por dupla, por trio, de 5 a 10 minutos no máximo, para não ficar tanta gente, né? Acho que 5 minutos acho que dá. Se precisar passar um pouquinho, a gente passa. E é isso. Aí a gente mata já a atividade 1 para a gente ficar livre e valorizar, e assim vocês compreendem um pouquinho mais algumas artes marciais do nosso convívio, somente na FEFES. Agora, dúvidas. O espaço é de vocês para tirar todas as dúvidas da atividade 1. Juninho, tudo certo? Alguma dúvida, não? Tranquilo, professor. Tá bem explicado. Tem que formular quantas perguntas? Quantas vocês quiserem. Vocês precisam organizar o resultado. Qual é o resultado? Um pouquinho da carreira desse mestre, os pontos importantes, a relação dele com a educação física, com a FEFES, falar um pouquinho da história e dos fundamentos principais dessa arte marcial, se tem alguma curiosidade. Acho que é isso, né? Vocês vão fazer as perguntas necessárias para isso. Pede para ele algumas imagens ou pergunta onde vocês podem conseguir essas imagens. E aí coloca os slides, né, com um pouquinho de texto, os tópicos, e com algumas imagens, né? Eu acho que não precisa colocar entrevista, o produto totalmente bruto, né? Coloca alguns tópicos para vocês na hora lembrar e falar um pouquinho como é que foi nessa entrevista com esse mestre, né? Se vocês forem fazer no WhatsApp, de repente pode fazer um grupo com ele e aí os dois entrevistam ao mesmo tempo, né? Uma chamada de grupo, ou vocês podem fazer uma entrevista como essa aqui no Google Meet, no Zoom, gravar, salvar, mas eu só preciso do PowerPoint, tá? Os recursos que vocês vão utilizar à vontade. Só preciso de um PowerPoint com a capa e aí no decorrer dos slides essas temáticas aí sobre as artes marciais, a arte marcial dele, a introdução, né, um pouquinho da história, os fundamentos, um pouquinho da carreira desse cara, a importância da educação física nas artes marciais, é isso aí. Beleza? Tranquilo. Grande Adilson, tudo certo? Tudo certo. Beleza. Ana Isabel, tudo tranquilo? Perfeito? Entendeu? Tranquilo, entendi. Maravilha. Meu presidente. Tranquilíssimo. Meu presidente, agora minhas aulas vão ficar muito românticas, hein? Segunda eu dou aula para a primeira-dama e na terça para o presidente, cara. Que isso? Às vezes eu assisto um pouquinho da sua aula de segunda, eu vou avisar quando eu estiver lá. Então, ontem eu acho que a sogra estava assistindo. Pergunta para ela se ela gostou depois. Daqui a pouco eu vou virar padrinho, hein? Vou preparar a geladeira para dar de presente de casamento. Agradeço. Caraca, hein?
Com o logotipo da Briosa, hein? Caraca. Muito Aí bem, fica boa, hein? Essa funciona. muito bem. Grande Eric. Tudo certo, Eric? Tudo certo, professor. Beleza, meu querido. Natália, tudo certinho, Nath? Peguei no flagra, Nath, tá vendo? Eu tô aqui. Fala, Tudo Nath. certo. Tá bom, minha querida, que bom. Luísa, tudo bem, Lu? Tá tudo certo, professor. Maravilha, Lu. Yasmin? Nananana. Tá vendo? Essas chamadinhas é boa para dar uma. Essa galera tá mesmo. André Luiz. Tudo certo, professor. Boa. Ah, o Fernando quer entrar agora, que beleza. O japonês está com o fuso horário do Japão. Giovanni. Colocou no chat. Giovanni? Também não. Ó. Aguinaldo. Tá no chat Ó, aqui, tô ó. ouvindo, tô ouvindo. Ah, tá no chat. Fala, Aguinaldo. Tudo certo aí, meu querido? Tudo tranquilo. Beleza. Ah, Yasmin não está conseguindo abrir o áudio. Beleza. É só clicar e desativar o microfone. Ativar o microfone. Vamos lá, Guilherme Henriques. Tudo certo, professor. Maravilha. Fernando, seja bem-vindo. Infelizmente a aula acabou, cara, mas eu fico feliz que você está conosco aí. Acabamos de explicar como é que vai ser a atividade 1. Para tua alegria, eu gravei a aula e daqui a pouco já vou disponibilizar esse link lá no nosso grupo, tá bom, Fê? Mas obrigado pelo empenho de você ter tentado pelo menos chegar aí antes de acabar a aula. Tudo bem com você? Fernandinho? Eu. Então, bom, espero que você esteja bem, beleza. Beleza, o celular está embaçado. Isso porque é japonês, hein? Tem tecnologia. Então tá bom. Gente, então queria assim agradecer. Hoje foi a origem das artes marciais. Semana que vem, lutas no ambiente escolar, desde a educação infantil até o EJA, ensino de jovens e adultos. Vocês vão ver cada benefício e vai ser legal dessa aula, porque eu vou dar a minha versão como professor de educação física também. É claro que eu vou falar na temática das lutas, mas vai ajudar muito vocês na educação física escolar em geral. Eu vou falar de cada faixa etária, levando em consideração algumas frentes filosóficas, pedagógicas, para a gente poder entender como que a luta pode ser desenvolvida em cada faixa etária. Na sequência, a gente vai falar de preparação física nas lutas. Vai ser bom para quem vai para a linha do bacharelado. Vou falar muito de treinamento desportivo. Acho que principalmente para o Alex, aí, que já está na pegada da Briosa, a gente vai trocar bastante figurinhas desses elementos aí, das capacidades físicas, né, para atletas de qualquer modalidade, que as lutas podem ajudar, e outros que também gostam dessa área. E aí vem o dia da nossa apresentação desse trabalho aí, da entrevista com esses senseis, com esses mestres. O legal da nossa aula é que ela não vai ser só nesse formato. Por exemplo, na semana que vem, a gente vai fazer uma aula prática, beleza? Eu vou fazer lá da teoria, por exemplo, estou falando de educação infantil, aí vou falar de Jean Piaget, vou falar alguma coisa aqui. Beleza, galera? Separa um espaço aí, 3x3 aí, pelo menos uns 3 metrinhos de espaço. Aí a gente vai fazer uma atividade voltada para educação infantil e lutas. O que dá para a gente fazer no nosso quarto, não se preocupe. 2 metrinhos por 2 já faço miséria aí para vocês. Por quê? Para poder estimular ainda mais a nossa aula, para a nossa aula não ficar maçante e a gente aprender também alguns educativos, algumas atividades lúdicas que eu posso trabalhar nas lutas e também, por que não, na educação física em geral. Assim a gente cuida um pouquinho da saúde de vocês, não só física, mas mental, né? E não ficar sempre todas as aulas maçantes dessa forma aí. Então, semana que vem, se vocês puderem,
preparem aí direitinho a área e a câmera, né? Eu só fiz desse aplicativo, eu expliquei no começo, porque para mim é mais fácil gravar. Mas na aula que vem, se vocês preferirem fazer por Zoom, aí eu vou precisar da ajuda do meu querido amigo Adilson para ele gravar, né? Só que o problema é que a gente vai ter só 40 minutos, porque na faculdade eu tenho um rodízio de professores para usar o Zoom de 55 minutos, né? Que também é chato, né? Fica muito corrido, né? Eu, por exemplo, vou dar aula, eu fico olhando para o relógio, já tem que acabar. E não é assim, né? O certo era a gente dar 2, 3 horas aí de aula, e para mim seria um prazer estar com vocês. Mas a gente sabe também que desgasta. Mas terminar sempre em 40 minutos de aula, às vezes, por exemplo, eu quero falar mais que 1 hora. Ó, agora mesmo eu estou completando 1 hora, né? Começamos às 19, vamos às 20. Então vai ter aula que eu posso ir até 20:10, 20:15, 20:20, sem me preocupar com o relógio. Com esse aplicativo fica mais fácil, entendeu? O Zoom, eu não tenho o Zoom pago, né? E aí eu não consigo fazer. Eu tenho esse Google Meet que eu tenho limite aí de hora e posso gravar, tá certo? Mas a gente combina até a semana que vem. Só para relembrar, eu vou disponibilizar agora para vocês, então, esses slides, o contato desses mestres. Por favor, aproveitem já para fazer o contato agora, não percam tempo, tá? Imaginem que a nossa aula na FEFES é das 19 às 22, então aproveitem esse momento já para adiantar, porque daqui a pouco começa tarefas de mais outras disciplinas, vocês começam a ficar com a agenda muito atribulada, de deixar, poxa, mas o trabalho do Márcio é só para o dia 1º de setembro. Não pense assim. Organize, já queima já queima logo isso, já vai fazer entrevista, já se organiza, divide as duplas, se organiza, se der, já faz o primeiro contato com o mestre, pergunta qual horário melhor para não atrapalhar, né? Fala que vocês são meus alunos da FEFES e tudo mais. Eu vou tentar já mandar uma mensagem para cada um dizendo que vocês vão procurar, e aí vocês já vão se adiantando. E aí eu vou também, essa gravação também eu vou disponibilizar lá no nosso grupo, e mais um vídeo aula que eu já tenho montado da origem das artes marciais. Então, o que não vai faltar é conteúdo para todo mundo aproveitar o máximo possível das nossas aulas. Beleza? Vocês me dariam a honra de tirar uma foto com vocês, para a gente poder fazer Claro. a nossa foto chamada. Eu não sei, Adilson, alguém saiu? Eu acho que eu vi alguém saindo do chat. Manda um recado lá no grupo, lá ver. Pessoal, se alguém saiu, volta que o Márcio está fazendo chamada, vai tirar uma foto chamada. Se puder fazer isso. Se vocês puderem ir abrindo a câmera, quem conseguir aí, é só clicar na tela, aí vocês vão ver embaixo da tela, né, a câmerazinha, ou para encerrar a chamada, e o microfone, né? Então vão abrindo a câmera aí. Meu presidente, sempre com a camisa da faculdade, orgulhosa. Olha aqui, ó, olha eu, dando exemplo, tá certo? Na aula que vem eu vou vir com a camisa da Atlético, que eu ganhei da primeira presidência, do Rafael Donhal, em homenagem ao meu presidente. Aí tá bom, hein? Esse aí é fera também. Vamos lá, tem mais. Vamos abrir a câmera aí. Giovanni não consegue, André não consegue, Aguinaldo, o Gui, o Eric, vai tentando aí, por gentileza. Vamos que vamos. Ô, Alex, falando em blusa, tem um pessoal me perguntando. A gente vai dar blusa para eles só depois da quarentena, não é isso? No primeiro dia de aula prática, deve ser os caras que não estão no grupo dos bichos, eu avisei eles lá. Então. Vou procurar lá a mensagem lá, vou copiar e vou colar para eles, então. Muito bom. Deixa eu só preparar aqui, ainda está faltando alguns. Esperar um pouquinho. Deixa eu só tirar uma aqui. Só um minutinho, minha galera. Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos que vamos. Então vamos lá, minha turma. Atenção. Prepara aí para a foto. Sorriso Colgate aí. Atenção, só um minutinho. Deixa
Vou só tirar daqui. Espera aí que já vai direto para o nosso grupo, hein? Foto chamada, para ninguém ficar de pressão. Vou só tirar a luz do Adilson. Atenção. Que maravilha. Muitos lindos e lindas aí. Uma classe só, hein? Aí não dá. Já foi lá para o grupo. Minha galera, é sempre um prazer estar com vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Nossas aulas vão ser ainda mais diversificadas, né? Como eu falei, vamos ter umas intervenções práticas. Daqui a pouco eu continuo lá no grupo mandando os conteúdos, tá bom? Beijo no coração professor. de vocês. Fiquem Valeu, com abraço, Deus. hein? Muito axé aí. Amém. Boa noite. Boa Valeu. noite. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor.